voltar ao primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Romanos, e nós não estudaremos os versos de 16 até o final do capítulo. Não estudaremos a respeito do texto que marcou tanto a vida de Lutero, quando ele, lendo, se deu conta de que o justo viveria pela fé, não pelas chibatadas nas próprias costas. Também não estudaremos os versos 18, como disse, até o final do capítulo, onde o Senhor manifesta a sua ira, como tem manifestado sobre os homens que o rejeitam, que não o glorificam. Nós vamos ver uma parte do texto que costuma ser deixada para depois e que é muito importante quando pensamos em missões. E hoje, como o nosso domingo missionário, nos traz à mente esse texto que passarei a ler, escrito por Paulo desde Corinto, naquela situação de anúncio nas praças, depois em sinagoga, depois em casa vizinha à sinagoga, mas sempre a palavra de Deus. E naquela condição escreveu essa maravilhosa carta. Eu peço que os irmãos acompanhem a leitura desses seus primeiros 15 versos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. E paramos por aqui a leitura da palavra do Senhor. Irmãos queridos, esse texto parece não falar de missões. Como o pastor pretende pregar sobre missões a partir dele? Quero pregar sobre missões a partir desse texto para resolver uma questão que fica em muitos corações e por muito tempo, talvez esteja no seu coração hoje, que é o dilema ou o paradoxo da graça e do serviço. Muitos cristãos entendem diante de Deus que precisam, para serem salvos, fazer alguma coisa. Você sabe que não é assim. Você sabe que a salvação é tão somente pela graça de Deus. Mas há aqueles que, entendendo que a salvação seja pela graça de Deus, acabam concluindo que isso basta. Uma vez que eu tenha sido salvo, já nada mais há para ser feito.
E estou aqui neste mundo fazendo um estágio de santificação, porque Deus quer que me aperfeiçoe e eu chegue assim aperfeiçoado até o reino da glória, até os céus. Mas também não é assim. Não é assim que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina que nós somos santificados pelo próprio Senhor. E nessa santificação, no momento em que nós cremos, nós temos pleno acesso ao trono da majestade. Temos pleno acesso no Santo dos Santos à sua adoração. E se nós crêssemos em Cristo e naquele mesmo momento da nossa fé, nós viéssemos a morrer sem praticar qualquer outra obra de justiça, isso não faria a menor diferença quanto à nossa salvação. O que muitos não compreendem é que isso que parece ser contraditório, na verdade, é um somatório. Nós somos redimidos tão somente pela graça e permanecemos por aqui para o serviço do Senhor. Não haveria sentido de sermos santificados aqui para chegarmos mais santos nos céus. Nenhum de nós alcançará a plenitude no sentido cristão da palavra, a semelhança absoluta com Jesus Cristo, a não ser que Ele transforme as nossas vidas, o que Ele fará no último dia, transformando-nos completamente, não pelo nosso esforço, mas por sua obra graciosa de santificação. Logo, não estamos aqui para sermos santificados, embora devamos ser santificados. Mas nós estamos aqui para o serviço do Senhor. E o serviço do Senhor envolve alguns aspectos. Um deles está neste texto. Um dos aspectos é o de adorá-lo aqui e agora. E esse aspecto permanecerá pelos séculos dos séculos, na sua presença, ainda que tenhamos morrido na carne e vivamos diante dele apenas no Espírito, e naquele último dia o Senhor nos ressuscite a carne, e então sejamos inteiros diante de Deus. Em todos esses momentos, poderemos e deveremos adorá-lo. Ora, então isso não é uma absoluta diferença para a minha permanência aqui, nem para a sua. Por que a permanência aqui, se não é absolutamente para a santificação? Se não é absolutamente para a adoração? Porque isto permanecerá pelos séculos dos séculos. Por que então? Porque nós temos um dever diante deste mundo. Como eu disse, não é um paradoxo, é um somatório. Ele nos redimiu para que nós hajamos pagando a Ele uma dívida por gratidão ao recebermos a sua graça. Mais adiante isso ficará mais claro quando chegarmos ao verso 14. Ao olharmos para o nosso texto, nós percebemos a graça de Deus. A graça de Deus está expressa no texto todo, mas ela vem mais claramente expressa nos seus primeiros versículos e muito particularmente nos 4 primeiros versículos. A graça de Deus se manifesta pelo cumprimento da sua promessa. Verso 1: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. A separação para o Evangelho de Deus agora é encadeada com uma nova ideia, o Evangelho de Deus, o Evangelho que foi por Deus, outrora prometido por intermédio dos seus santos profetas, nas Escrituras Sagradas. A graça de Deus se manifesta numa promessa. A graça de Deus se manifesta quando essa promessa se faz conhecida ao povo da promessa. A graça de Deus se faz presente quando essa graça, além de ser anunciada e conhecida, ela é
registrada. Então a palavra de Deus, as sagradas escrituras no verso 2, estão trazendo a promessa de Deus dada longo tempo atrás, por pessoas que já não podem mais ser ouvidas, mas trazem a palavra de Deus por sua inscrição, graciosamente alcançando as pessoas. Isso é graça. E essa graça vai falar a respeito do mediador da graça. Veja que a promessa feita, registrada nas Sagradas Escrituras, verso 3, é com respeito a seu Filho, com respeito àquele que nós conhecemos como Jesus Cristo, o justo, o Santo de Israel, o Redentor e cabeça da igreja. A promessa é a respeito de Jesus Cristo, mas essa promessa é manifesta por meio de dois outros instrumentos, e eles estão no texto. O primeiro instrumento é que é filho de Deus, porque, verso 3, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Ouça bem, é parte da graça de Deus formar um povo, Ele o fez por graça. Porque formando este povo, Ele poderia assegurar a quem quer que fosse, que examinasse a promessa, que o descendente, não apenas da mulher, conforme Gênesis 3,15, mas o descendente de Davi, da linhagem de Davi, estava encarnando entre os homens. Isso é graça, porque permite que você confira. Isso não é como um livro de Mórmon, que fala de Mórmon, de Nefe, de outros profetas imaginários, diabolicamente plantados na mente de um falso profeta. Estamos falando da palavra de Deus, da verdade. Logo é possível conferir. Os judeus trazem entre si as suas genealogias registradas, dispersos pelo mundo com genealogias. Quando você abre as Escrituras e vê uma genealogia, você o faz conferindo o registro preciso que os judeus faziam a respeito de pai, filho, neto, bisneto e até perder todas as gerações adiante e voltando para trás até Adão. Leia o livro de Lucas no capítulo 3. Filho de Davi, segundo a carne. Isso é graça de Deus. A graça de Deus se manifesta conforme está no verso 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos irmãos, a ideia aqui de colocar por extenso o nome Jesus Cristo é porque Cristo aqui faz referência a segundo o Espírito de santidade. Este filho de Davi não era o único dos filhos de Davi. Ao longo da história da tribo de Judá, quantos filhos de Davi? Quando Salomão edificou o templo, imaginou que ele fosse o filho de Davi, a herança de Davi, um mediador entre Deus e os homens. Sabemos que não. Lá muito antes, com a mulher, com a promessa de que o seu descendente seria o Redentor, ao ter Caim como seu filho, imaginou que ele fosse o descendente redentor, mas não era ele, tampouco Abel, e nenhum dos outros descendentes, e passamos por Davi, e quantos descendentes? E vem o descendente, filho de Davi, segundo a carne, mas há uma característica que o diferenciava de todos os demais. Por isso ele é Jesus Cristo, o ungido de Deus, aquele pleno do Espírito Santo de Deus. Eis porque o texto diz com todas as palavras, segundo o Espírito de santidade. Ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade. Qual é a prova de que ele tinha o Espírito Santo? Qual é a prova de que ele foi morto em lugar do mundo que ele elegeu para a vida?
Qual é a prova? Eu posso dizer agora aqui para todos vocês que eu sou o Cristo, estou cheio do Espírito Santo, e ai de vocês se não ouvirem a minha palavra. Viverei, morrerei e lá ficarei, até que o Senhor venha me buscar. Mas eu, anunciando ser o Cristo, não buscaria a mim. Qual é a prova? Segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Que texto conciso, que texto completo. Tudo isso é graça. Tudo isso é a promessa de Deus sendo cumprida. Cristo Jesus é, ao encarnar, expressão da graça de Deus. Porque a promessa, o anúncio, o registro, a realização na carne e no Espírito, a sua ressurreição, tudo isso é expressão da graça de Deus. Graça. E essa graça, queridos, veio a manifestar-se na vida daqueles que nele creram. O verso 5, as partes iniciais, as primeiras palavras, por intermédio de quem viemos a receber, olha a palavra aí, graça. Por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus, viemos a receber graça. A graça veio sobre o apóstolo Paulo. Não lhe era inerente. Não é própria minha, não é própria sua, crente em Jesus. A graça veio por meio de Jesus Cristo. Nós a recebemos. A palavra está claramente posta no texto, no verso 5. Recebemos graça. Mas Paulo acrescenta mais uma palavra na recepção aí. Graça e apostolado, já tratarei do apostolado, por amor do seu nome. Vejam como as coisas são, como o Novo Testamento repete o Antigo Testamento. Por que Deus cumpriria as suas promessas a Israel? Ele disse muitas e muitas vezes, por amor de mim, diz o Senhor, por amor do meu nome, cumprirei as minhas promessas a Israel. Eu, diz o Senhor, sou fiel. O nosso Deus fiel anunciou, foi ouvido, houve registro, cumpriu a sua promessa, fez isso a cada vírgula, a cada ponto, a cada aspiração do que falava, do que estava registrado. Por quê? Por amor do seu nome. E por amor do seu nome nos concedeu em Cristo Jesus graça. Você recebeu a graça? Sim, certamente o Senhor te ama. Certamente Ele te ama, ouça bem, por amor ao seu nome. Antes de tudo, o Senhor, Ele é o centro. Deus é o centro. E se Ele nos dá essa graça, maravilhosa graça, Ele o faz, queridos, para que nós vivamos para Ele. Para isso fomos criados. Nós temos estudado isso tantas e tantas vezes ao lermos o apóstolo Paulo. Quantas vezes já cantamos aqui? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Por amor do seu nome, a sua graça, para o seu serviço. Para o seu serviço. Eu volto ao verso 5 e vejo receber graça, e agora enfatizo, e apostolado. O apostolado é serviço. E o apostolado também se dá por amor do seu nome. Graça e apostolado. A salvação que Ele nos dá vem junto com o serviço a Ele. Nós não somos salvos porque fomos bons no nosso serviço. Você sabe disso. Mas nós somos salvos para o seu serviço. Para o apostolado, no caso de Paulo. Para o serviço do Senhor, no caso de cada um de nós. Vejam comigo os versos 8 e o início do 9. Primeiramente,
Dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, e segue o texto. Veja, a fé dos romanos é anunciada longe, porque os romanos eram reconhecidos como gente que cria em Cristo e servia a Cristo. Esta é a fé. A fé não é apenas um ato de proclamação com a boca. A boca, vocês já sabem que estudamos aqui Romanos 10, a boca é apenas um tipo daquilo que significa a vida inteira expressando a verdade do Evangelho. A boca é apenas uma parte de um todo, a vida do crente que anuncia a verdade. E este anúncio da verdade, com a vida e com a palavra, são a fé que é conhecida. Eles não eram conhecidos porque eles tinham oração forte. Vamos fazer oração forte agora. Não. Eram conhecidos porque eram crentes de verdade. Que eram crentes reconhecidos como novas criaturas. Não eram perfeitos. Qual de nós poderia se apresentar com o título de perfeito? Mas eram pessoas que caminhavam para a santidade, buscando a honra do Senhor. Logo, eram conhecidos por sua fé. Ora, o que é fé, então? Não é viver? E o que é isso para o Senhor, se não é servir? Servir a Deus. Quando nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos para adorá-lo. Sabe como é um dos nomes do culto ao Senhor, quando a igreja se reúne? Serviço de culto. Estamos aqui para servi-lo com adoração. Mas se nós viemos para servi-lo aqui com adoração, nós sairemos daqui para servi-lo também. E como? No anúncio do Senhor, na intercessão pelos santos do Senhor. E a vida toda confirmada, como diz o início do verso 9, já lido 2 vezes, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito. Eis aí este serviço prestado no verso 9, por meio da intercessão. O serviço dos agraciados se dá, queridos irmãos, com uma entrega da parte de Deus, por amor do seu nome, para a nossa obediência. E agora nós chegamos no topo desta pregação, naquilo que chamei para o nome da pregação: a graça e a dívida. Vejam comigo os versos 14 e 15, por favor. Diz Paulo: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Meus irmãos, eu lhes digo que um dos motivos de eu ter buscado o estudo do direito é por causa de termos como esse que estão aqui no verso 14. Paulo está se referindo a uma relação jurídica do direito romano. E essa relação jurídica faz com que as pessoas se liguem umas às outras. Lá no latim, obligatio. Obligatio. Fale isso rápido. Obligatio. Te lembrou alguma coisa? A obrigação. A obrigação entre os romanos se implicava em dever de cumprir algo. Por isso a tradução que chega até nós é com a palavra devedor. Uma vez havendo essa relação entre o Senhor Deus e Paulo, havia nessa relação uma cláusula contratual. Paulo, você está sendo salvo pela mediação do Senhor Jesus Cristo. E numa das cláusulas seguintes estaria: a tua salvação tem por objetivo que você testemunhe do meu nome diante de todo o mundo.
cláusula contratual. Paulo está falando com romanos que sabiam da existência de um direito que até hoje existe entre nós, o direito romano. E ele, falando com aqueles que viviam o direito romano na sua história, ele vai apelar para um termo da dívida romana, conhecida por eles, e ele vai dizer: eu, Paulo, tenho uma relação jurídica com Deus que me salvou, e eu, para honrá-lo, para servi-lo, essa obrigação me impõe que eu anuncie o Evangelho a todos sem distinção. Então ele diz: sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Observem, essa dívida não era para eles diretamente, mas era ao Senhor. Essa dívida não era para que ele fosse salvo, mas é uma consequência da sua salvação. A graça, perdão de pecados, comunhão com Deus, esperança, vem acompanhada de uma cláusula de obrigação, de dever, de responsabilidade. E esta cláusula fazia com que Paulo entendesse: diante de Deus, devo pregar o Evangelho a você. Não importa se é alguém filosoficamente desenvolvido, um grego, que no paralelo do verso aparece como um sábio. Não importa se você é alguém que não sabe comer, não sabe mastigar, não sabe se lavar, não sabe se relacionar, se você é um bruto, não importa se você é um bárbaro ou um ignorante. Deus concedeu aos seus redimidos o privilégio de o servirem, e o serviço a Ele é uma dívida contraída por nós para honrá-lo diante dos homens. Que termo forte, irmãos! É por isso que eu e você, e isso está numa figurinha na 3ª página do Boletim das Crianças, eu e você, quando achamos que Deus está nos pedindo algo a respeito do anúncio do seu nome, do testemunho da sua glória, estamos pervertendo o Evangelho. Deus não está pedindo nada. Ele é a parte que no contrato tem força. Ele é a parte que exige. Eu e você, redimidos em Cristo, somos a parte que deve, e precisamos cumprir a nossa parte. E nós o faremos pelo poder do seu Espírito, e nós o honraremos para o louvor da sua glória, e nós o faremos se formos redimidos. Se não estivermos brincando de crentes, como tantos fazem com infinitas outras variações da vida, brincam disto ou daquilo. Aquele que de fato é cristão, entende a sua posição. Dá glória a Deus por sua graça e vive consciente da sua dívida. A graça e a dívida se expressam também nos versos 9 a 11. Lerei até o 13, na verdade. Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para visitar-vos, porque ele queria muito saber como era o pão em Roma, sabe? Queria saber se o vinho em Roma tinha um paladar mais agradável. Era esse o interesse de Paulo, sabe? Lá, as costureiras de Roma eram costureiras do mais alto gabarito. Ele queria experimentar as roupas produzidas em Roma. Era isso? É claro que não. 11. Porque muito desejo ver-vos, a fim de... Vejam, isso não é serviço. A fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Eu quero servir a igreja. Por quê? Porque eu quero servir, porque eu tenho uma dívida com Deus. Eu sei que Ele é digno, a minha vida é dEle e para Ele. Então, para honrá-lo, para
no sentido mais duro da lei, para pagar a Ele a conta. Eu quero obedecê-lo. Quero ajudar vocês a crescerem na fé, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Eu quero servir a Deus. Isso é vital para mim. Dívida. Se você for entender essa dívida como algo que você precisa pagar para ser salvo, você não entendeu nada. A redenção vem pela graça do Senhor. Mas nós somos redimidos para servi-lo. Esta relação é comparada por Paulo a uma dívida. E ele quer pagar a dívida. Você quer pagar? Você quer obedecer? Você vive para servir a Deus? Ou vive para servir a si? Interesses, prazeres, propósitos, planos. Quem está no centro da sua vida? A quem você entende dever obediência? A sua honra? O seu nome? Aos filhos, ao cônjuge? A quem? A Deus. Graça de Deus sobre a minha vida, graça de Deus sobre a sua vida em Cristo Jesus. A dívida a ser paga é o anúncio do Evangelho com a vida inteira diante dos homens. Recebemos a graça, irmãos. Paguemos a dívida. Quando você achar que Deus está pedindo alguma coisa, arrependa-se do seu pecado e obedeça, porque é ordem.